Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa convenção de número 119, aqui na linda cidade de New Orleans, no Louisiana. Nós estamos tão contentes de tê-los aqui conosco na nossa comunidade da transmissão ao vivo. Nós temos 14 novos países que estão assistindo. Nós temos 81 países assistindo. Bahrein, Dinamarca, El Salvador, Finlândia, Hungria, Cazaquistão, Mashará, Nepal, Nicarágua, Eslováquia, Suécia, São Martim e Togo e também as... Irmãos e irmãs, obrigado por... É como se você estivesse aqui conosco em Nova Orleans. Hoje é a nossa última noite, é uma noite maravilhosa, que estamos contentes que você está conosco. Se você perdeu qualquer sessão da nossa convenção, você pode usar o botão de replay. E nós estamos ainda querendo alcançar o alvo de $3 milhões para o nosso fundo bíblico, e você pode então usar esse botão na tela para poder fazer a sua contribuição. Você pode participar onde quer que você esteja e a sua doação vai ser computada para o seu campo. Os nossos jovens e crianças, ontem à noite tivemos 4 profissões de fé e também pegamos $4.700 que foram levantados ontem, só das crianças e jovens ontem. E agora é um bom tempo para você trazer seus netos e seus filhos pequenos aqui para a convenção. Nós temos uma coisa muito especial para você aqui, os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo na nossa transmissão ao vivo. Nós temos uma entrevista com Don Moen. Muito bom ter o irmão aqui. Muito obrigado. Que semana maravilhosa foi. Foi sim, foi uma semana muito boa para todos nós. Para os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, na nossa transmissão ao vivo, 81 países ao todo. Nós estamos recebendo e-mails ao redor do mundo. Nós temos um e-mail aqui que eu queria compartilhar com você, se você quiser ler isso para nós. Diz aqui: obrigado pela transmissão ao vivo. Eu queria atender, mas fiquei doente. Don Moen é um dos líderes do som e eu sempre adorei a música dele. Eu quero que ele cante uma música especial antes dele ir embora. Eu pensei sobre cantar essa música e é difícil cantar sem uma banda. Nós temos uma banda bem pequena, mas eu olhei para a audiência. Quem sabe a audiência talvez não goste dessa música, porque é uma música mais difícil. Quem sabe na próxima conferência eu canto essa música especial. Essa é assim que é a música. Muito obrigado. Quem foi que mandou esse e-mail? Deixa eu ver. Foi David Wellman. David, você teve a versão pequena desse hino tão lindo. Obrigado, Dom, por fazer esse favor para a gente. Irmãos e irmãs, se você quiser ouvir mais sobre a música de Dom, nós fizemos uma pesquisa. Você sabe quantos CDs você já gravou? CDs? Eu não conto, não. Eu já estou aqui há muito tempo fazendo isso. São 29 CDs disponíveis na sua página da internet. Fale sobre a sua página da internet, donmoen.com. E naquela página você vai encontrar tudo que você pode descobrir sobre o Don Moen. E não vá pela internet sobre o Don Moen, você vai ver que eu morri o ano passado e outras coisas. Mas Don Moen é a página oficial que mostra onde é que eu vou estar no mundo, que país que vamos estar. E talvez eu veja você logo, logo. Quando você for naquela página, é donmoen.com /store, que é e todos aqueles que estão aqui, você pode usar uma promoção Gideões e não ter que pagar o envio. E tem também um 10% de desconto. Isso é muito generoso de você. Eu espero que você escreva o seu endereço bem claramente.
E onde é que é? E às vezes tem alguns endereços e diz, coloca o seu endereço direitinho para a gente mandar isso para você. Você não quer que alguém pegue o seu CD depois que você estiver esperando para chegar, não é? E Deus o abençoe com te abençoou com uma audiência muito grande no mundo inteiro. E como é que é ter um impacto tão grande por ser usado a Deus para isso? Primeiro, eu sou sempre humilhado, e não é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu não busquei isso. Eu reprovei a minha classe de oratória porque eu não conseguia falar na frente de 50 pessoas e alguém falou comigo, eu estava orando na frente de muitas pessoas e levando as pessoas à presença de Deus através e essa pessoa não é realmente um profeta, eu não vou cantar na frente de milhares de pessoas e alguns. Então minha esposa encontrou essa carta, que foi da irmã dela, na verdade, e foi realmente uma profecia. A plataforma que Deus me deu me realmente deixa encabulado, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu gosto de ser autêntico, a adoração autêntica. É isso que você está fazendo, nós apreciamos a sua presença aqui. Algumas vezes você cantou Deus vai abrir o caminho para nós. Já que você tocou várias vezes para nós aqui, fala um pouquinho sobre essa música, por favor. Essa música foi escrita para uma situação familiar quando meu sobrinho morreu num acidente de carro. Eu queria compartilhar essa história hoje à noite, como é que essa música foi escrita quando nós perdemos o meu sobrinho. Eu queria trazer um pouco de esperança naquela situação tão sem esperança. Eu estava lendo em Isaías e Deus fala em Isaías que eu vou fazer uma coisa nova e vai ter um rio no deserto. E eu estava ali escrevendo as palavras. Eu sei o que Deus me deu. Deus vai abrir um caminho onde parece que não há um caminho. Ele trabalha de maneiras que nós não podemos ouvir. É isso que você precisa ouvir. Você precisa saber que Deus, nesse momento, está trabalhando de maneira que você não consegue ver. Não foi uma situação desesperada, mas não é uma música de desespero, é uma música de declaração do poder de Deus. Amém. É também o título do seu livro que você vai lançar também. Meu primeiro livro que vou escrever e eu conto essa história no livro e como é que essa música foi escrita. E durante a minha vida toda, Deus abre um caminho para mim. E eu acho que às vezes as coisas não vão acontecer e Ele cura e Ele libera. E eu estou muito animado com isso. Em outubro esse livro vai ser. Você pode também ir na minha página e encomendar o livro. donmoen.com e use o código de promoção Gideões. Nós vamos começar agora e sabemos que você vai estar daqui a pouco conosco. Então, nós queremos dizer que nós estamos aqui, Gideões e auxiliares, e 81 países ao redor do mundo estarão orando por você. Obrigado pelo que vocês têm feito como Gideões. Essa semana tem sido uma mudança. Eu nunca subestimei o poder do que o poder do Evangelho. Muito obrigado e nós vamos ouvir depois de você mais tarde. Irmãos e irmãs, nós vamos começar daqui a pouquinho e vamos vê-los daqui a pouquinho. Deus abençoe. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Não dá nem para acreditar que a nossa conferência está prestes a acabar. Mas não acabou ainda, irmãos. Então nós vamos desfrutar até o final. E nós vamos então para essa sessão que vamos ter agora à noite.
Eu quero convidar para a leitura da Escritura e oração o irmão Ivan e Mila Schaffenau e o irmão Ivan da Ucrânia e a sua esposa, e eles vão ler a palavra de Deus e vão a Escritura de Isaías 60, 1 a 5. E você pode, antes deles chegarem, eu quero falar com vocês. Deus é fiel. Eles vieram aqui no domingo, mas a bagagem deles não chegou. E eles ficaram sem bagagem até ontem à noite. Ontem à noite, Deus respondeu às suas orações, que eles estão agora com as vestes que eles trouxeram. Por favor, se levantem para a leitura. O texto é de Isaías 60, de 1 a 5. Sur toi, ta gloire apparaît, les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'affrontent, ils viennent leur voir, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées par tes filles sont portées sur les bras. Tu t'effrayeras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et te délectera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Vamos orar então a Deus. Querido Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos salvados. Nós te agradecemos. Tu nos trouxe todos nós juntos aqui. Eu te agradeço por nos chamar a todos nós para esse ministério. Nos abençoa e vamos glorificar o teu santo nome. Para as pessoas, ser uma luz para as pessoas nesse mundo. Nos ajude a levar o teu trabalho avante. Abençoe todos os Gideões e auxiliares nesse mundo, os líderes dos Gideões internacionais. Pai, muito obrigado por todas as bênçãos. Glória para ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não foi uma convenção maravilhosa, especial? Eu estava querendo adicionar no meu país, isso aqui significa sim e isso aqui não. Deus tem feito um maravilhoso trabalho através de nós. Vamos agora agradecer a comissão do programa da convenção de 2018. Ele vai falar conosco agora. Nós começamos algumas noites, na terça-feira à noite nós tivemos uma pergunta: onde é que nós estamos? New Orleans, Nolens. Vocês já estiveram aqui, qual é a resposta? Onde é que nós estamos? New Orleans. Eu não entendo isso não. Vocês todos têm um sotaque sulista agora. Eu tenho a oportunidade de agradecer muitas pessoas que participaram dessa convenção e também o comitê de programa. Vocês não vão ficar de pé porque eles ainda estão trabalhando em várias outras atividades aqui. Ele está dizendo então os nomes de todos dessa comissão. Vamos então dar uma salva de palmas para todos esses que estão trabalhando e fazendo com que essa convenção acontecesse. E agora nós temos uma convenção das auxiliares, temos também um programa delas.
Os membros dessa comissão, ele está dizendo agora os nomes deles. Here for the Auxiliary Program Convention Committee. Temos o outro grupo também que não vai se levantar, que eles estão interpretando agora o que nós estamos dizendo para todos os delegados que estão com fone de ouvido. São tradutores, tem também uma foto dos tradutores. E também tem um comitê local da região aqui de Nova Orleans. E eu quero reconhecer o líder da comissão que está aqui e todos os comitês das pessoas. Se você estiver aqui, por favor, se levante. Muito obrigado por nos receber aqui em Nova Orleans. E depois temos também todos os delegados que vieram desses 92 países de vários lugares do mundo. Obrigado por terem estado aqui em New Orleans para essa convenção. Na quarta-feira pela manhã, ouvimos um desafio do nosso presidente David Martin. Ele apresentou a visão única. E agora, quando você sair daqui, nós vamos dar para você esse livreto que descreve essa visão única. E esse livreto você pode levar para sua casa. Talvez tenha algumas extras para você levar, mas você quer espalhar essa ideia de uma só visão. E esse é um presente para você por ter vindo à convenção. Você vai receber uma cópia na sua saída desse salão hoje à noite. Aqueles que não estão aqui, que estão assistindo você pode clicar no link da página. Você vai ver uma visão única e você pode então fazer o download desse panfleto no seu computador. É claro que nós vamos espalhar isso, mas vamos orar sobre isso. E hoje, de noite ou amanhã, abra esse livreto, leia o conteúdo e entregue essa visão para o Senhor e espalhe pelo seu campo para que todos estejamos nessa visão única. Nós também chegamos para anunciar duas coisas importantes e muito maravilhosas. As senhoras tiveram um almoço hoje e a oferta que elas tinham, e elas receberam na sua oferta mais de $193 mil para a escritura. Deus seja louvado pela oferta das auxiliares. Os jovens também tiveram, as crianças tiveram também, e as nossas crianças, $4.600. E nós agradecemos a Deus pela sua generosidade. E quando é que nós fizemos? Nós tivemos uma oferta ontem à noite. Nosso alvo, qual é o alvo? $3 milhões, certo? E nós estamos contentes que com o que foi dado no lanche, no almoço, nós estamos $3,5 milhões para as escrituras ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por isso. Mas existe uma necessidade essa noite. Nós vamos ter outra chance para fazer doações para que nós possamos entregar mais Bíblias esse ano. E até agora nós tivemos 17 profissões de fé entre as crianças e jovens. Deus seja louvado por isso. 9 rededicações para os jovens. Mas também eu quero que vocês orem pelos jovens, porque hoje à noite é geralmente onde nós temos mais decisões quando nós estamos encerrando o programa. Amanhã de manhã nós vamos ter o culto de consagração para todos os que vão ministrar e falar, trazer a mensagem gideônica para as igrejas locais, no primeiro andar, às 7 da manhã, e o transporte para as igrejas vai ser feito amanhã, então, às 7 da manhã, no Hotel Hilton. E também, por último, a Associação de Alcance Internacional e de todos aqueles que vêm de outras nações quiserem ir para a igreja, eles vão ter uma igreja local e terá também transporte de um ônibus para lá, até aquela igreja.
e vão sair às 10 da manhã no andar térreo do Hilton. Não vai haver interpretação durante aquele culto. Delegados de países, o ônibus sai às 10 da manhã, mas não vai ter interpretação amanhã. Muito obrigado por terem vindo. Nolens, não é isso? Deus os abençoe. Many of you will know Rick Schwanger as Muitos de vocês conhecem o Rich Ranga da Zona 10. O Rick e a sua esposa entraram para os Gideões em 1980. Ele já teve todos os cargos oficiais, incluindo o presidente da Associação da Pensilvânia de 2008 a 2011. Ele serviu membro da Comissão de Finanças. Ele executivo na área de financiamento e também nos serviços de engenharia. Ele investe em adultos como professor assistente em King's College, na Pensilvânia. Eles têm 2 filhos grandes, crescidos. Eles são de uma igreja também lá. Vamos receber então Rich Schwanger. Boa noite. Nós chegamos nesse tempo da convenção e nós afirmamos aqueles que foram escolhidos para outros cargos. Alguns foram eleitos anteriormente, outros foram eleitos hoje de mais cedo e um foi quase eleito hoje. E nessa hora eu vou introduzir ou apresentar primeiro o gabinete internacional e depois o gabinete das auxiliares. David W. Martin, por favor, fique aqui na frente, aqui no meio, na frente, por favor, irmão David. É o 3º ano dele de presidente dos Gideões Internacionais. Irmão Alan Huth, é o vice-presidente também, começando o seu 3º ano. Ele teve que vir de lá de trás das cortinas. Dan Highway, ele é o secretário da associação. Ele é membro do gabinete que tem voz, mas não tem voto. Ele é eleito pelo gabinete. Irmão Kevin Bill, que é o tesoureiro, começando o seu 3º ano como tesoureiro internacional, pode também ficar aqui do lado direito do irmão Martin, por favor, irmão Kevin. E agora os trustees e também o irmão Mark Johnson. Desculpa, eu esqueci dele. Ele é o capelão do Gabinete Internacional. Ele está no seu 2º ano, aí está vindo ele. E agora os trustees. Nós vamos fazer numa ordem diferente. Nós vamos ver se vocês são bons para virem aqui. Eu quero que vocês alternem entre o lado esquerdo e o lado direito. O primeiro é o Rudy Clausen, trustee da África do Sul. Ele está no 6º ano. O irmão Ralph Lilly é o trustee da Alemanha, também começando o ano 6. G. Michael DeWood, trustee da Zona 9 dos Estados Unidos, começando o ano 6. O irmão Kim Powell, trustee da Zona 7, também começando o ano 6. Irmão Terry Munson, trustee da Austrália, começando o ano 5. E Randy Crow, da Zona 8, começando o ano 5. Irmão Richard Nicolai, trustee da Zona 2, começando o ano 5. Irmão Cor Norpol, da Noruega, começando o ano 4 de serviço como trustee. O irmão Russell Jameson, trustee da Zona 4, também começando o ano 4. E o irmão Mark McNett, da Zona 1, também no ano 4. Irmão Joseph Nolan, trustee da Zona 6, começando o ano 4.
Irmão Steven Spur, trustee da Zona 11, começando o ano 4. Irmão James Chen, trustee da República da China, conhecida como Taiwan, e começando o ano 3 como trustee. Irmão T. Lloyd Crum, trustee da Zona 12, começando o ano 3. Irmão Robert Drinkle, trustee da Zona 5, começando também o ano 3. Irmão E. J. Sung, trustee da Coreia, começando o seu segundo ano. Irmão Pertti Temanen, trustee da Finlândia, começando o segundo ano. Irmão Simon Shonquist, trustee da Zona 3, começando o segundo ano. Irmão Stephen Smith, trustee da Zona 10, começando o segundo ano. Irmão C.J. Zagara, o nosso novo trustee do Japão, que ele começou agora, foi eleito hoje como trustee, primeiro ano. Irmão Ogata. Esse é o Gabinete Internacional, irmãos. Vamos agora, então, uma salva de palmas para o nosso Gabinete Internacional. Agora eu quero convidar o Gabinete das Auxiliares para estarem aqui também. Primeiro, Cindy Davis, presidente das Auxiliares Internacionais. Ela está começando o segundo ano. E se a irmã puder levar o seu gabinete para aquele canto. Lynn Peterson é a vice-presidente, começando o segundo ano. Mary Lou Ray, a secretária das auxiliares, segundo ano. E Betty Dyson, a capelã das auxiliares, também no seu segundo ano. Senhores e senhoras, essa é o seu gabinete das auxiliares. Vamos então uma salva de palmas para elas. Antes de nós começarmos, por favor, vamos orar juntos. Querido Deus maravilhoso, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de servir-te nesse trabalho que tu nos tem chamado para fazer. Eu peço a tua bênção por essa culto de posse. Estamos aqui afirmando para aqueles que tu tens chamado para liderar, que o seu nome seja glorificado e honrado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se o gabinete pudesse olhar para mim agora por alguns minutos. Nós vamos falar com vocês agora, irmãos e irmãs. Vocês são os que Deus chamou para liderar essa associação para o próximo ano. Muito obrigado por estarem disponíveis para servir. Vocês estão diante de nós, vocês estão afirmando o seu compromisso de lutar para fazer a obra que Deus tem colocado na sua mão. E vocês foram especialmente escolhidos para servir nesse tempo que Deus os chamou para servir. Eu acredito que Deus chamou muitos ao redor da história para cumprir o seu propósito. Paulo encorajou Timóteo dizendo, portanto, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor. E compartilhando o sofrimento do Evangelho pelo poder de Deus que nos salvou e nos chamou para um chamado especial, santo, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito e pela sua graça, que nos deu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Eu quero encorajar os irmãos a examinar o trabalho que os irmãos têm que fazer e pedir a Deus a sabedoria e saber o que deve fazer para cumprir o seu chamado. Ore fielmente uns pelos outros e tenha um tempo a sós com Deus. Cuidado para você não ter amor por coisas daqui da terra, mas pelas coisas do céu.
Em Marcos nós lemos, agora de manhã, antes do amanhecer, ele foi para um lugar solitário e ali ele orou. E nas palavras de Jesus em João, se você estiver em mim, se minha palavra estiver em ti, peça tudo o que quiser e será feito. Porque o meu Pai será glorificado, que vocês vão produzir frutos e serão meus discípulos. Paulo fala, alegrai-vos sempre, orai sem cessar e dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Nós estamos encorajados para estar sempre em comunicação constante com Deus. Nós temos que ter cuidado para ouvir o que Ele tem para falar. Trabalhe de maneira efetiva, juntos, em unidade. Vocês nem sempre vão concordar com as coisas, mas isso é normal. Mas sirva junto, firme, num espírito, com uma mente, lutando lado a lado pela fé do Evangelho. Paulo fala que nos dá encorajamento. Os Efésios ele escreveu, eu, portanto, prisioneiro do Senhor, os convoco para viverem de acordo com o chamado, com gentileza, sofrendo uns aos outros com amor e mantendo a unidade do Espírito e o elo de paz. Nós somos chamados para servir em humildade. A palavra de Paulo aos Romanos fala, amai uns aos outros com amor fraternal e honrai uns aos outros. Eu acredito que nosso serviço é um ato de louvor, dando glória a Deus. Nós precisamos dizer para os outros e falar dos outros sobre Jesus. Alguém falou para nós sobre Jesus e nós precisamos contar para os outros. Somos chamados a falar do Evangelho. Nós somos a sua obra, criados por Jesus para fazer as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Lutai para fazer o trabalho do ministério com excelência. Eu não falei perfeição, mas com sinceridade e excelência. Todo homem é justo de acordo com seus próprios olhos, mas Deus conhece o coração. Vocês receberam esse tesouro guardar a reputação dessa associação. Isso é uma responsabilidade de todos os membros, especialmente como líderes, vocês têm que dar o exemplo. Existe um desafio tremendo para os líderes, que Romanos 12, que foi a mensagem do reverendo Cook. E pela misericórdia de Deus que vocês apresentem os vossos corpos vivos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, que vocês possam provar o que é santo e aceitável na vontade de Deus. O foco de outubro 17 da conferência era a responsabilização nesse ministério espiritual, equipando os santos, construindo o corpo de Cristo. A palavra de Deus é cheia de ilustrações sobre responsabilidade. Nós temos responsabilidade com Deus e com aqueles que nós servimos. Como líderes da associação, vocês têm que ter um modelo. Vocês têm que ser responsáveis uns pelos outros. Vocês têm que encorajar aqueles que vocês lideram, tendo cuidado, como o irmão Cook falou, para incluir o porquê, o contexto, e não simplesmente o que e como. E no final do seu termo de serviço, você tem que deixar a casa melhor do que você a encontrou. Deus quer que as pessoas desenvolvam dons através do trabalho. Os líderes espirituais cultivam o seu relacionamento com Deus. Cada um de nós precisa estar cada vez mais próximo de Deus, estando pronto para toda boa obra, cultivando uma cultura de responsabilização e compromisso. E nós vamos ficar maravilhados do que Deus pode fazer por nós. Irmãos e irmãs, prestem bastante atenção, porque é o seu tempo de responder. Você quer cumprir a liderança que foi chamado e você concordou em servir para cultivar o seu relacionamento com Deus, caminhar digno do chamado que você foi chamado, com toda a humildade, gentileza e com paciência,
amando uns aos outros em amor de Cristo, na unidade do Espírito e paz, ficando firme num Espírito, com uma mente, lutando lado a lado pela fé do Evangelho, para alcançar os propósitos de Deus, com a ajuda de Deus, de acordo com a sua vontade e liderança. Se for isso, a sua resposta, diga sim. Você está reconhecendo o chamado de Deus e a sua obediência para ser responsabilizado pelas coisas que você deve fazer na sua função, que foi eleito, determinado pelo Gabinete Internacional dos Gideões Internacionais. Se sim, diga sim, com a ajuda de Deus. Antes de voltar para os seus assentos, você vai receber um cartão que você pode assinar e para registrar a sua afirmação desses estatutos que nós dissemos aqui hoje. Eu tenho uma pergunta para todos nós que estão aqui no salão e aqueles que estão assistindo pela transmissão direta. Você concorda em orar por todos aqueles que Deus chamou para trabalhar nessa associação e estar junto ao lado para a fé do Evangelho, para alcançar os propósitos? E se sim, diga sim com a ajuda de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celeste, obrigado pelos aqueles que tu tens chamado para a liderança. Paulo aos Filipenses diz: eu agradeço a Deus em todas as minhas orações por vocês todos, fazendo a minha oração com alegria, porque a sua parceria no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em ti trará para a completude no dia de Jesus Cristo. Pai Celeste, eu peço uma bênção especial por esses servos que foram chamados para a liderança. Que tu lhes dê sabedoria, coragem e proteção para servir de modo efetivo nesses tempos de tanta oposição à verdade do Evangelho. Ajude-os, eu oro, para que sejam firmes, todos nós sejamos firmes, juntos, lado a lado, para a fé do Evangelho, sabendo que aquele que começou a boa obra vai trazer a completude no dia de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, por favor, esperem para receber o seu cartão, para vocês assinarem do irmão Brent, ele está trazendo agora. E depois vocês podem retornar os seus assentos. Muito obrigado, que Deus os abençoe e Deus abençoe no seu serviço. Todd Kill é um professor, capelão e um jovem, pastor de jovens em Concord, na Califórnia. Ele e a sua esposa, Debbie, têm 4 filhos. Ele vai estar aqui, como é que Deus usa os Gideões Internacionais no Novo Testamento alaranjado. Vamos receber Todd Kill. Com a ajuda de Deus, amém? Eu estou muito honrado e tenho o privilegiado de ser parte dos Gideões e tudo que nós realmente defendemos. Deus fez um milagre em muitas das nossas vidas. Senão nós não estaríamos aqui. Quando eu tinha 24 anos, eu tive eu era salva-vidas numa praia em Califórnia. E ali eu encontrei um homem chamado Walter. Eu tinha 2 anos me convertido e o Walter, ele era um mendigo e eu ele via sempre, tinha problemas, fazia coisas que eram vulgares, ele xingava as pessoas e era preso. E eu gastei 7 anos como salva-vidas e eu o conheci por 2 anos. E eu e minha família, eu fui para o norte da Califórnia com a minha família, mas antes, no meu último dia ali, eu estava encontrando o Walter, eu não tinha visto, talvez mais 2 semanas que eu não o via, eu estava preocupado, eu pensei que alguma coisa tinha acontecido com ele.
E eu orei para eu poder vê-lo mais uma vez. E eu ouvi o meu nome. Ele estava numa bicicleta que não tinha banco. E ele disse, Todd. E eu falei, é tão bom ver você, Walter. Eu disse, eu estava num reavivamento em Long Beach. O quê? O que você estava fazendo lá? E ele disse, uma coisa estranha, de paletó, me deu umas bíblias. Não sei quem eles eram, se eles eram mormons, eu achei que eles eram gideões, não sei. E eu comecei a rir. Ele tinha 2 bíblias que ele me deu uma dessas bíblias. Os gideões deram... Eu quero que você tenha uma Bíblia e dê um para o seu amigo. E ele disse que eu era um amigo dele que ia receber essa Bíblia. Ele escreveu meu nome, Todd, que ele escreveu naquela Bíblia. Eu fui para a minha casa e fui para o norte da Carolina. Eu coloquei essa Bíblia numa caixa de sapato. Botei no meu armário, nem pensei sobre essa Bíblia. Mas 2 anos depois eu estava também sofrendo na minha fé. Eu gostava de correr, eu estava correndo nos canais e nas montanhas em Califórnia, lugares lindos mesmo para fazer corrida. E eu estava ali, e um dos meus amigos me dizia, por que você não combina as suas 2 paixões, Deus e também a sua profissão de correr? E eu comecei a correr nessas montanhas. Eu estava tentando correr para me conectar com Deus. Quanto mais rápido eu corresse, eu estava correndo para Deus. Eu comecei a ficar mais íntimo com Deus e eu encontrei um lugar e era 3 milhas de distância da minha casa. Não tinha ninguém que ia lá e tinha uma árvore sozinha ali no meio de nada e ali tinha um banco. É verdade, é uma coisa, parecia um filme. E tinha uma árvore ali perto daquela árvore tinha um banco e eu estava orando, quem é que eu quero ser diante de Deus? E Deus começou a falar comigo. Uma coisa que Ele me falou, a importância da palavra de Deus. Como é que eu poderia aprender pelos minha mente, mas para aprender de verdade eu tinha que aprender a ser um homem de honra pela palavra de Deus. Eu fui para minha casa e eu tenho que achar aquela bíbliazinha e eu coloquei um ziplock com um marcador e também levei lá. E estava 100 graus Fahrenheit, estava muito quente, eu estava querendo ouvir de Deus. E eu peguei, enterrei aquela Bíblia com o ziplock ali, com o plástico, embaixo daquele banco que estava ali. 2 anos, 3 vezes por semana eu ia para aquele lugar. Eu estava sofrendo na minha vida, ou no meu casamento, ou nos meus filhos. Eu subia naquele lugar e eu estava ali vendo Deus. E eu ia escrever todas essas coisas que Deus me falava naquele Novo Testamento. Eu escrevi como é que Deus podia me amar. E eu estava destacando coisas na Bíblia e todas as páginas. E ficou uma coisa tão pessoal para mim. E eu estava chorando para Deus ali. E depois o tempo passou e Deus me chamou para o ministério como pastor integral. E eu me mudei para um lugar mais longe, 2 horas dali. E eu tinha o caminhão, eu estava pronto para sair. E eu falei, eu tenho que correr mais uma vez, eu vou pegar minha Bíblia. Porque aquela Bíblia era realmente um lugar de altar. Naquela árvorezinha, naquele banco. E eu corri lá, pela última vez que eu corri. E eu olhei o meu... E embaixo do banco tinha um buraco no chão. Alguém tinha desenterrado a minha Bíblia. Eles pegaram a minha Bíblia. Foi o meu último dia ali. Eu não sabia se eu estava triste, chateado. Acho que Deus vai usar. Não, peraí, alguém roubou a minha Bíblia. Que isso? E bata naquela pessoa, Deus. Faz alguma coisa. Não sei o que Deus iria fazer com ela. Alguém roubou minha Bíblia? Que coisa! E eu fiquei muito frustrado quando eu saí dali. E eu mudei então para Sacramento, 2 horas dali, e eu me tornei um pastor e começou a ler a Bíblia e começando a estudar mesmo a Bíblia. 10 anos depois, eu recebi um telefonema. E eu estava sentado, esse homem no outro lado da linha falou, esse é o Todd Keel? E eu falei, sim, você não me sabe, mas o meu nome é Hector. Eu acho que eu encontrei sua Bíblia. Você tem minha Bíblia? Meu pai faleceu, ele me deu essa Bíblia.
o seu pai roubou minha Bíblia? Não falei isso, mas eu pensei isso. E como é que você... Ele falou assim, o pai dele tinha estado na prisão, numa prisão, ele estava na prisão, tinha um outro homem que estava compartilhando com ele a fé através das marcas que eu tinha escrito naquela Bíblia, incluindo... O meu pai se tornou cristão por causa dessa Bíblia. E quando o companheiro dele de prisão saiu, ele deu. E eu também fui para a prisão e fui para aquela prisão. O meu pai ensinou a Bíblia por 2 anos, por 30 homens, usando esse Novo Testamento alaranjado. Durante aquele tempo, o Hector também foi salvo no ministério do seu pai. E ele passou essa Bíblia para o Hector. E o Hector passou para o filho deles. Você quer essa Bíblia de volta? E eu pensei, acho que sim. Meu pai escreveu o nome dele embaixo do seu. E eu estou escrevendo o meu nome porque eu também vou estar entrando para o ministério. E eu falei, guarde essa Bíblia, irmão. Deus não está ainda pronto para usar essa Bíblia. 4 anos depois, 5 anos atrás, um outro jovem me ligou. Esse é o Todd Keogh? Eu falei, sim, sir. Você perdeu sua Bíblia amarela, alaranjada? Eu falei, não. Sim, sim. Como é que você conseguiu minha Bíblia? Um amigo meu me deu essa Bíblia, ele se tornou cristão de um pastor chamado Hector, e ele mudou para o sul e me deu essa Bíblia. E eu fiz umas perguntas, eu tenho algumas perguntas para você. Eu não sei se você está desencorajado hoje. Talvez você não sabe que você pode tocar uma geração que está muito difícil de ser tocada. Eu sou pastor de jovens mais de 22 anos. Eu sou um dinossauro para os jovens. Mas Deus ainda não está pronto de lidar comigo. As pessoas não entendem a importância da Bíblia, eles não estão intimidados porque as pessoas não explicam para eles a palavra de Deus. Não tem muita verdade que eles têm na vida que eles têm online. Eles estão buscando homens e mulheres como vocês, que vão ser fiéis o suficiente e obedientes para compartilhar a palavra verdadeira de Deus. Eu não posso salvar ninguém, e nem você também não pode fazer isso, mas nós podemos apresentá-los a palavra de Deus. Na palavra, eu quero encorajar você. O Walter me deu essa Bíblia, eu quero sublinhar essa escritura de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é ativa e viva, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Tem uma outra escritura que o meu pai, eu não sei quem foi que destacou. Não desanime em fazer o que é bom, porque no tempo pronto você vai ter a colheita, se nós não desistirmos. Se você for jovem ou velho, que você não pode se relacionar com essa geração nova, por favor, não desista. Meus filhos estão ainda nessa geração. Eles estão ouvindo muito do seu pai, mas eles precisam de homens e mulheres como vocês que não querem desistir. Uma das grandes conselhos que eu recebi, que ele tinha 94 anos, ele me disse, ele tinha earphones e ele usava uma japona de couro, tinha 92 anos de idade. E ele falou, eu ainda não acabei ainda. Então não desista, irmãos. Essa é a minha história dos Gideões. Deus seja louvado. Se eu encontrar um Novo Testamento alaranjado, eu vou guardar para você. Obrigado por compartilhar o seu testemunho nessa noite. Nós estamos colocando Bíblias ao redor do mundo em honra a você e queremos dar a você um Novo Testamento que está com seu nome pelo seu testemunho hoje à noite. Nós queremos louvar a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Eu quero lhe dar um verso da Bíblia. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e as coisas novas... muito obrigado, irmão. É um prazer servir como diretor internacional com Edgar Galeano e Mark Buba.
Eles são líderes da Ásia, do Costa do Pacífico e também o leste da Europa e também da África do Sul, Central e também o Oeste. Irmãos e irmãs, nós temos o calendário, temos que reconhecer a ênfase que vamos ter aqui à noite. O irmão Edgar vai falar sobre como é que Deus responde as perguntas que temos sobre a salvação de almas perdidas. Nós vamos falar sobre a batalha que temos na nossa membresia. E depois nós vamos ouvir, então, Mike vai falar sobre como ter mais fundos para as Escrituras. Deixa eu começar lendo Filipenses 4:6. Não estais ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, pela oração e súplicas e gratidão, peço que os seus pedidos sejam feitos conhecidos de Deus. Eu quero compartilhar como é que o nosso Senhor responde às nossas orações. Nós oramos pelas salvações das almas através do testemunho pessoal e a distribuição das Escrituras no nosso calendário de oração. E além dessas orações, os campos estão orando, pedindo ao Senhor para que eles possam ter um relacionamento melhor com as igrejas. Nosso Senhor respondeu essas orações, colocando nos corações de alguns gideões para se aproximarem das igrejas, oferecendo a eles um workshop para treinar os membros da igreja pessoalmente no evangelismo pessoal. Gideões ir para a igreja para dar o que eles têm, a experiência que eles têm em evangelização. Lutar lado a lado com a igreja, como parceiros, ganhando almas para Cristo. Para testar esse conceito, um plano piloto chamado Ganhadores de Almas foi implementado na Colônia, no Equador, no Chile, França e Espanha. Muitas igrejas têm aberto as suas portas para os gideões, recebendo essa boa ideia. E, como resultado, 268 workshops foram feitos. E 5.632 igrejas, membros de igrejas e líderes foram treinados. E depois de cada workshop, os estudantes e os gideões saem nas ruas para evangelizar na vizinhança. Isso é o que eles chamam de uma campanha local de evangelismo. Onde eles testemunham, eles entregam folhetos que incluem o plano da salvação e o contato daquela igreja que está saindo para evangelizar. Muitos testemunhos nós recebemos sobre salvação de pastores e membros das igrejas, dos gideões também. E não somente os testemunhos de salvação, mas também, como resultado disso, os treinados e os treinadores continuam alcançando outros para Jesus Cristo nas suas atividades diárias. André Felipe Hurtado, um gideão da Colômbia, participou como treinador num workshop conduzido em abril de 2018 na Igreja Cristo Esperança para o Mundo, na cidade de Medellín. E quando eles terminaram o workshop, às 4 da tarde, eles saíram da igreja com os líderes para evangelizar num parque perto da igreja. André estava muito cansado, ele sentou perto de num banco para descansar. Depois de alguns minutos, ele levantou os seus olhos e pediu: Senhor, por favor, me traga uma pessoa que precisa de Ti nesse lugar. Uma jovem se aproximou dele. Ela estava vendendo barras de chocolate. E ele a viu e sabia que ela era a pessoa que Deus tinha mandado para ele. O nome dela era Glorimar. Ela sentou do lado dele. E depois do Felipe ter compartilhado de Jesus com ela, ele perguntou: você quer que eu ore por alguma coisa especial para você? E ela disse: sim, eu quero. Pela minha filha de 2 anos, ela tem uma doença nos seus rins. E o André Felipe orou por ela, em nome de Jesus, pela cura. Ele deu a ela um
um folheto com a informação da igreja e saiu. 2 semanas depois, Glorimar entrou em contato com ele e falou com ele que ela estava indo para aquela igreja e ela estava fazendo discipulado com a esposa do pastor e a filha dela tinha sido curada. Deus seja louvado. Como você sabe, isso não é uma coisa nova para entrar em contato com as igrejas. É voltar para as origens do ministério. É voltar para o amor que nós tínhamos, o nosso primeiro amor. Nosso Senhor nos chamou para sermos multiplicadores de evangelismo, ganhando almas para ensinar outros, para mandá-lo, para alcançar o mundo com o evangelho. O Senhor nos chamou para lutar lado ao lado com as igrejas evangélicas num espírito, numa mente e com uma visão, para ganhar almas para Cristo. Essa é a resposta para as nossas orações. Nós damos toda a glória para Deus por tudo que Ele tem feito através dos Gideões Internacionais. Deixa eu terminar lendo 1 Coríntios 58. Portanto, irmãos queridos, estejam firmes, imovíveis, sempre abundando no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Deus os abençoe. If we look at our prayer calendar, vamos dar uma olhadinha no nosso calendário de oração. Precisamos orar pelo tesoureiro internacional, pelo Kevin e sua esposa Amy, e depois do pedido de oração, incluindo os países que ainda não estão abertos ao nosso ministério, há um outro listado em itálico, falando sobre o aprofundamento da nossa caminhada espiritual, da caminhada espiritual dos nossos membros. Também precisamos orar pela presidente e vice-presidente internacional dos Gideões. Então, o mesmo pedido de oração é proposto. E no 31º dia, no final, tem um outro pedido de oração em itálico, pedindo o Senhor para nos dar os membros que vão tornar o ministério melhor do que quando ele entrou. E isso está muito alinhado, e isso é uma grande consequência dos outros 2 pedidos de oração, se eles forem realizados. Será que Deus atende a esses pedidos? Nós estamos orando pela fé e fazendo tudo o que é necessário do nosso lado para fazermos esse pedido, para que ele se realize. Então eu vou falar de uma resposta na minha própria Jerusalém. Meu campo, chamado Ostia, que é uma porção da cidade de Roma, perto do mar, era formado de membros de meia-idade e casais de meia-idade. Com o passar dos anos, os membros se tornaram menos de meia-idade, mais idosos. Então pedimos para que Deus orasse e trouxesse mais pessoas mais jovens, para trazer mais entusiasmo e para revitalizar o campo. Durante uma conferência nacional há um ano, uma jovem senhora, uma irmã, foi convidada a participar da conferência como visitante. E aí nós a convidamos para estar lá. E durante uma das mensagens trazido pelo irmão Jerry Burden, ela estava sentada à minha mesa, e ela estava muito interessada e entusiasmada sobre o nosso ministério e sobre o que estamos fazendo ao redor do mundo. Com o passar dos meses, ela conversou com seu marido, porque eles estavam orando para servir a Deus no ministério específico, e que Deus colocasse isso na frente deles. Aí, enquanto nós estávamos orando para que jovens membros se juntassem ao nosso campo. E o Senhor, que ouve as nossas preces, respondeu a nós dois, Renato e Roberta, em abril de 2014. Então, continuamos a orar por jovens membros e começamos a mentorear e a orar por esse casal e pela sua caminhada espiritual. Resultados, então,
que ele assumiria todo ano nova responsabilidade como oficial do campo, trazendo vitalidade para o nosso campo e força também. Então, aprofundando a caminhada espiritual dos nossos membros, não é muito diferente de você criar filhos. Nos dois casos, ensinar, corrigir, educar e dar responsabilidade de pequenas a maiores, dependendo da sua resposta para os dois, encorajando, estabelecendo exemplo, acompanhando essas pessoas até que eles atinjam a maturidade, paga bons dividendos. Hoje, Renato pegou a responsabilidade total pelo nosso campo, mas também de mais uns 50 campos na Itália. E ele visita esses campos regularmente e gerencia muitas tarefas. Ele está aqui hoje à noite, tá? E ele agora é um representante de campo. Christian, que você viu na outra foto, é outro fruto dessas orações. E agora é o presidente do nosso campo. Eu fui mentor dele desde o início, orei pelo seu aprofundamento na sua caminhada espiritual e ele ficou mais e mais envolvido e ele é um dos treinadores da nossa zona. Você pode ver uma foto dele há alguns dias no programa de Ganharmos Pessoas para Cristo. Então houve uma oração não respondida por ele. Quando eu fiz o script, eu estava orando para que Deus desse para ele uma esposa comprometida, porque ele ainda é solteiro. Porque ele ainda é solteiro, mas há alguns dias eu recebi uma notícia de que ele ficou noivo de uma irmã da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Em breve teremos uma nova auxiliar. E como vocês podem ver na foto, Deus nos deu um casal, Frederico, que agora é o secretário do nosso campo, e a Analisa, que é muito ativa como auxiliar do campo. Mesmo processo, mentoria, oração, encorajamento, envolvimento, e a gente tem visto o Espírito Santo trabalhando. Aqui está Federico, nessa foto, apresentando o Ministério dos Gideões na mesma igreja no domingo seguinte. Eu acredito que a gente pode compartilhar tudo. Tudo começa com oração, orações sinceras, vindas do coração, que aumenta o reino de Deus e aumenta o amor das pessoas por Deus, porque nós podemos ser mentores dos nossos filhos espirituais. E se funcionou anteriormente, quanto mais irá funcionar agora? Então, nós podemos coordenar agora de forma melhor as nossas auxiliares, podemos ter uma implementação dos modelos de oração, utilizando os campos que são próximos, e aí nós vamos orar por todos. Então, teremos mais sinergia para atingirmos o trono da graça. E deixe-me terminar a falar quão feliz eu estou de saber que nós temos um Deus que nos responde, Senhor e Deus que nos responde, que está nos ajudando a aprofundar a caminhada espiritual dos nossos membros, e também que o ministério no nosso campo vai ser melhor. E, além disso, esse processo estabelece os fundamentos apropriados para a nova visão após 2020. Um espírito, uma mente, uma visão, lutando lado a lado pela fé evangélica. A Ele e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Percebam que eu estou buscando o dom, mas também o fruto, que aumenta também. Filipenses, eu tirei isso de Filipenses. Além das palavras que já ouvimos do Alan e Edgar, uma coisa que precisamos focar é mais fundos, para fornecermos mais escrituras para o mundo. Eu sei que vocês vão concordar comigo que a necessidade de fundos é muito maior agora do que jamais na história, porque a população do mundo está continuando a crescer muito mais rápido do que a nossa distribuição de escrituras anuais. Eu louvo a Deus por mais de 83 milhões de escrituras distribuídas ano passado. Do total de escrituras distribuídas,
81,5% foram distribuídas nos países de alcance internacional e ajudaram também associações nacionais. E todos esses países juntos só conseguiram alavancar 10% de todos os fundos bíblicos. Então, sozinhos, os países de alcance internacional e os países apoiados seriam distribuídos menos de 13% do total das escrituras que eles foram capazes de distribuir. Queremos que vocês saibam que continuamos eternamente gratos pelos seus sacrifícios. Há muitos anos, as mensagens que nós recebíamos nos países de alcance internacional era focar nisso, porque os nossos irmãos e irmãs dos Estados Unidos iriam nos dar os fundos. A gente só tinha que se concentrar em distribuir as escrituras. Agora não podemos mais deixar a coleta de fundos ou a arrecadação de fundos só para os nossos irmãos americanos. Nós precisamos participar. E eu estou feliz de saber que a mensagem foi aceita e entendida. E os nossos irmãos e irmãs nos países de alcance internacional estão fazendo tudo o que eles podem. Eles estão fazendo um fortalecimento do relacionamento com os nossos irmãos das igrejas, os pastores. Algumas igrejas começaram a fazer doações e outras igrejas estão oferecendo momentos em cultos para os gideões. Numa visita recente a Gana, foi-me dada a oportunidade de dar uma mensagem de 3 minutos em uma das igrejas que nunca tivemos a oportunidade antes. Quando eu terminei a apresentação, o bispo falou: olha, eu conhecia os gideões, né? Mas eu não sabia o trabalho deles. E aí ele deu um desafio para a congregação para fazerem uma doação, para que pudéssemos, depois dos 2 cultos daquela manhã, a igreja foi capaz de doar $2.538 para a impressão das escrituras. Outro exemplo é Sri Lanka, onde a Convenção Nacional eles arrecadaram aproximadamente $20 mil. Então essas ofertas são muito generosas. Então os países de alcance internacional, eles têm orado e eles estão fazendo o máximo possível, mas oramos para que eles sejam capazes de fazer mais. No último ano, nós fomos capazes de arrecadar $4,9 milhões. Isso representa um aumento de mais ou menos 4% dos 4,7 milhões que arrecadamos no ano anterior. Então, quando traduzido para as moedas locais, nós fizemos melhor do que qualquer momento no passado. Como vocês sabem, o dólar americano continuou a ficar muito, muito forte quando comparado com outras moedas. E alguns países de alcance internacional têm taxas de inflação muito, muito altas. Então, às vezes, parece que o que arrecadamos em dólares não parece muito. Então, alguns países, apesar de não serem capazes de imprimir todas as suas escrituras, nós estamos tentando ajudar a financiar os custos locais, transportes, gasolina. Fiz uma visita recentemente a Zimbábue e a equipe de liderança nacional disse que faltam $10 mil para eles cobrirem as despesas desse ano. Oramos para que Deus os ajude a arrecadar o suficiente. Mas alguns dos líderes não sabiam como que a menos de 2 meses do final do ano eles seriam capazes de arrecadar tanto dinheiro. Jesus falou: peça e lhe será dado. Então, alguns representantes no Zimbábue disseram que um amigo dos gideões deu $4 mil depois delas ficar sabendo da necessidade. O seu filho, que também é um membro dos Gideões, ficou tão encorajado com o que sua mãe fez que decidiu dar uma quantia semelhante. O total foi de $8 mil. Então estou feliz que até o final do ano fomos capazes de cobrir todas as despesas no Zimbábue.
Bem, é verdade que as pessoas dão generosamente para a impressão da palavra. Uma observação que queremos fazer é falta de consistência na forma como doamos. Então, ao orarmos para que Deus possa nos mostrar formas de encorajar os nossos doadores de forma consistente, talvez fizesse uma diferença se eles pudessem estabelecer um goal para a vida inteira, uma meta para a vida inteira. E aí deixamos para eles e para Deus honrarem essa meta. A palavra de Deus fala: aquele que fornece as sementes para o semeador e pão como comida vai providenciar e multiplicar a semente para ser plantada e aumentar a colheita da justiça. Você vai ser enriquecido em todas as formas, ser generoso em todas as formas. E isso vai produzir ação de graças a Deus. 2 Coríntios 9, de 10 a 11. Eu queria submeter a vocês que se o nosso desejo é nos tornarmos financiadores do reino de Deus, acredito que Ele vai, assim como Ele prometeu, garantir que teremos suficiente para as nossas necessidades e para que façamos o seu trabalho. Daqui a alguns minutos, os senhores de Deões vão estar aí passando de corredor em corredor arrecadando as suas ofertas. E ao darmos hoje à noite, que mesmo que atinjamos a meta para o fundo bíblico dessa convenção, a meta vai continuar até que Jesus volte. Então vamos em oração perguntar a nós mesmos: quantos novos testamentos iremos ajudar Deus a imprimir no nosso tempo de vida? 10 mil, 1 milhão? Então, preparados para toda boa obra, lutando lado a lado pela fé evangélica. Então, vamos doar em proporção a como Deus nos abençoou. Deus os abençoe a todos. Vamos doar de acordo com a forma como fomos abençoados por Deus. E agora, durante o louvor, vocês podem doar. Então, cantamos a semana inteira e vocês nem conhecem as pessoas. Esse é o Keith Springer, de Mobile, Alabama. Uma salva de palmas para ele. Aqui é o Tom Lane, tocando guitarra, da cidade de Nashville. E no baixo, Walter Blair, de Nashville também. Esses são os meus músicos. Agora vamos cantar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas eu acho que não seria uma boa música para a gente coletar as ofertas. Então vou fazer alguma coisa. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. We'll worship His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. I'll worship His holy name. Oh, I'll worship His holy name. God is good all the time. He put us on the praise in this heart of mine. God is good
time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Well, God is good. So, I've stalled as much as I can stall. How we doing, ushers? Hey, it has been a great week being with all of you. I love you very much. And muito obrigada por essa semana. Foi um grande privilégio estar aqui com vocês, descobrir o que vocês têm feito pelo mundo, os testemunhos, conhecendo alguns de vocês melhor nos hotéis. Foi tão bom. Eu vou orar por todos vocês. Muito obrigada por tudo que vocês fazem, pelo comprometimento que vocês têm em relação a distribuir a palavra de Deus. Isso nunca cai de moda. Então eu vou orar por vocês, viu? Então vamos cantar essa música agora. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. He put a song in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkness, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. Valley
Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Amém. Agora vocês podem se sentar e todos os luteranos disseram amém. Então, eu entrei em apuros porque eu fiz essa brincadeirinha com os luteranos. Alguns de vocês vieram conversar comigo. Mas eu posso fazer isso porque eu conheço os luteranos muito bem. Na minha cidade natal, em Minnesota, então tinha um cantinho que era da igreja luterana norueguesa e a outro cantinho era da igreja luterana finlandesa ou sueca. O meu pai ligou para mim e falou assim: bem, a minha mãe faleceu há mais ou menos uns 15 anos e meu pai casou-se novamente. Então meu pai agora está indo a uma igreja luterana. Eles estão cantando a sua música lá naquela igreja pequenininha. E meu pai foi aquele que falou: as pessoas gostam de cantar os hinos, Doni, as pessoas gostam de cantar os hinos. E aí tem um hinário com 16 hinos, e aí tinha piano e vocais, e o Tom aqui, ele me fez produzir isso. O vocal, piano, e eu dediquei isso ao jantar do Dia dos Pais. Senhor, eu aceitei o seu conselho, como você falou, e eu não incluí nem a bateria, nem a guitarra elétrica. E é um dos CDs mais vendidos, então o papai estava certo o tempo todo. Então Deus é bom o tempo todo, e eu sei que é um fato, que às vezes nós passamos por momentos na vida que é tudo menos bom. E nesses momentos é difícil você declarar Deus é bom, Deus é bom, quando você está passando por uma situação difícil. Mas é essa a fé que temos que ter, é isso que temos que falar. Independente do que eu veja no meu extrato bancário, no relatório médico, eu ainda tenho que declarar por fé. O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Eu lembro que eu recebi um telefonema da minha sogra, tarde de uma noite, e disse que a minha cunhada tinha se envolvido num acidente de carro. O menininho mais velho foi morto e os outros dois foram seriamente feridos. E quando eu vi aquela notícia, eu realmente não sabia o que falar. Entramos no avião no dia seguinte e eu estava lendo Isaías 43, versículos 18 e 19. Eu vou fazer algo novo e eu vou criar uma rua na floresta. E, por favor, me dê alguma coisa para falar para Susan e para o Craig. O Craig, a propósito, ele é Gideão. Ele estaria aqui, mas ele foi operado nas costas, não pôde. Me dê alguma coisa para falar para eles. E eu escrevi no avião: Deus vai criar um caminho aonde parece não haver nenhum caminho. E aqui tem algumas palavras que Deus falou para mim. Deus age e trabalha de formas que a gente nem consegue imaginar nem visualizar. Aí eu coloquei isso numa fita cassete e eles precisavam saber que há esperança numa situação que parece não ter esperança nenhuma. Então essa é a história por trás dessa música e é isso que eu canto para eles. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a
love and strength, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, He will. He will make a way for you. Yes, He will. And how great is our God? Sing with me, how is our God, and all will see how great is our God. Nothing is too difficult for Him. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Oh, He's the name above. Let's stand and sing it. He's worthy. He's worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. Oh, He's the name above all names. Yes, He's worthy. He's worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing it, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, He is. Amen. Amen. Vocês podem se sentar agora. Uau! Antes de encerrarmos, vocês poderiam vir aqui um minutinho? Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Como um presente para vocês, em nome dos Gideões Internacionais, estamos colocando escrituras em todo o mundo. Queríamos te dar também esse Novo Testamento com salmos, com o seu nome. Aqui é pela apreciação que você teve do nosso ministério. Agora eu vou falar alguma coisa pessoal novamente. Paul estava escrevendo para Filemão. Ele falou: você refresca o meu coração, e eu acho que você refrescou os nossos corações. Estou falando isso não apenas aqui durante essa convenção, mas todas as vezes que a gente louva a Deus com as suas músicas, ok? Muito, muito obrigada. Deus o abençoe muito, viu? Eu te amo, eu também te amo. E também para a sua equipe maravilhosa, para o senhor. Muito obrigada, Tom. Para você também. Muito obrigada, viu? Sim, ele que trabalha tão ardorosamente e ardentemente por trás dos palcos, né? Aleluia.
Tivemos a honra de termos o Don aqui com a gente, liderando o nosso louvor nessa convenção. Então, muito obrigada. Agora vocês podem se sentar e agora vamos assistir um vídeo de encerramento. Por gentileza, dê algumas fotos que mais marcaram, momentos que mais marcaram a convenção de 2018. Nos Gideões, eu gosto muito porque a gente vê pessoas de todos os campos gideônicos. A gente é capaz de dar testemunho, a gente tem comunhão, a gente conversa, é muito bom. As pessoas de todo o globo se unindo no mesmo lugar, adorando a Deus, compartilhando o que Deus tem feito através das Escrituras. É maravilhoso. Vocês estão prontos? Ao longo dessa convenção, nos lembramos da necessidade de estarmos prontos o tempo todo para toda boa obra. Então, a luz de Jesus brilha de forma milagrosa por todo mundo. Quando a gente obedece, a gente diz sim, coisas milagrosas acontecem. Sim, é a responsabilidade dos cristãos, é uma grande responsabilidade mostrar a Deus para um homem que está morrendo. É a nossa responsabilidade de nos engajarmos em evangelismo pessoal e apoiarmos a igreja e organizarmos esforços evangélicos, esforços cristãos. Nós representamos vasos diferentes, de ouro, de prata, de cerâmica, e ele nos prepara para toda boa obra. Eu não posso até pensar que eu estou pronta sozinha e que eu faço sozinha, mas eu tenho sempre que me concentrar no que Jesus fez na cruz por mim. É isso que me prepara. Você concordaria comigo? Então venha e sinta a inspiração que a gente tem aqui, a motivação para vermos como Deus está agindo. Então, a batalha encarada por um homem cristão para ele continue puro, santo, com integridade nesse mundo secular e operar nesse ambiente, eu acho que nunca houve um desafio maior. E nesse contexto, a cultura mundial está impactando muitas pessoas e os gideões e as auxiliares tentam impactar as pessoas. Às vezes eles fazem as coisas e nem percebem o impacto que o seu trabalho causa nas pessoas no mundo inteiro. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quando você coloca as escrituras, você faz isso como uma atividade comum ou você acha que isso é um trabalho pessoal? Então 75 milhões de escrituras que distribuímos ano passado como ministério. E nós temos isso como chamado de Deus para nós, o chamado dos Gideões e das auxiliares. Precisamos confiar em Deus, precisamos usar a maior ferramenta que temos, a melhor arma que temos para salvar as almas de homens, mulheres, meninos e meninas, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus. E vamos lutar lado a lado pela fé evangélica.
Eu esqueci de dispensar o gabinete, mas eles já foram para a sua reunião. Então agora eu vou colocar mais um pedido de oração. Que Deus não me faça perder a minha cabeça ou a memória como ele me fez perder o cabelo. Então agora de pé, por gentileza, gostaria de encerrar com uma oração e eu gostaria de orar em italiano, o idioma que eu vou falar no céu para toda a eternidade. Nel prezioso nome di Cristo Gesù, che tu sei meraviglioso, Signore, le opere tue sono meravigliose. Abbiamo passato una settimana stupenda alla tua presenza, abbiamo allargato la nostra visione, Signore, e ora ti preghiamo di condurci ai nostri campi e di farci riportare là, oh Signore, quello che abbiamo preso da te durante questi giorni. Accompagna ciascun fratello, ciascuna sorella che è venuta qua. Sii con loro, Signore, con i loro campi e continua a renderci di un'unica mente, di un unico cuore, di un'unica visione, Signore, lottando insieme per la fede del Vangelo, perché tu sei degno di essere onorato da ciascuno di noi. E ti ringraziamo nel prezioso nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. You're dismissed. Vocês estão dispensados. Irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente nessa última noite da convenção. Espero que vocês tenham ficado com a gente a semana inteira. Se vocês tiverem perdido qualquer sessão, vocês podem usar o botão de replay e talvez vocês possam usar as sessões no café da manhã, nos jantares com seu campo, nas suas reuniões. E vocês podem compartilhar as diferentes sessões com seus homens e mulheres do seu campo. Os gideões e as auxiliares estão saindo do centro de convenções agora, talvez voltando para os seus países, talvez para onde vocês estejam, mas queremos uma coisa: orações por amanhã de manhã. Que amanhã será o domingo dos Gideões, haverá 227 cultos amanhã. Os Gideões vão dar os relatórios, os seus testemunhos nessas congregações, para que eles possam arrecadar fundos para que homens, mulheres, meninos e meninas possam conhecer a Jesus Cristo. Muito, muito obrigada pela sua presença. Deus os abençoe e até Atlanta. Comecem a planejar agora para vocês virem para a Convenção Internacional em Atlanta. Tragam seus filhos e seus netos. Muito, muito obrigada e Deus os abençoe. Forever, beautiful.
and burns, your mercies will never fail. As long as the seed time and harvest endure, your mercies will never